No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade nesta quinta-feira, 17 de abril de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. A você que acompanha pelo YouTube, você que acompanha pela rádio, muito obrigado pelo carinho. Rádio Betel do Rio, né? 98.7 todos os dias, com exceção das quartas, né? Nós temos programa às 8 horas da noite e esse Minuto da Unicidade é retransmitido lá. Quero agradecer a você que tem se sentido tocado e abençoado o pastor Tony de Souza, né? Abençoado com colaborações para que a gente fique no ar por mais tempo. O programa na Rádio Betel tem sido um sucesso muito grande, pessoas têm nos procurado, querendo saber mais. Olha só que bom, e com a sua ajuda, viu? Com a sua ajuda, evidentemente isso é muito importante. Aos ouvintes da Rádio Betel, reflitam comigo nesse texto aqui, ó. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Ó, os profetas profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Veja que texto glorioso, né? 1 Pedro, eu li aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 9 até o verso 11. Pedro está falando que os profetas anunciaram essas coisas gloriosas que aconteceram com o nosso Senhor Jesus e que falaram isso porque o Espírito de Cristo, eles profetizaram porque o Espírito de Cristo estava neles. Preste bem atenção neste detalhe, você ouvinte da Rádio Betel. Quando você ouve, preste bem atenção, Jeová dizer, olha, antes de mim nenhum outro Deus haverá, nem se formou, nem depois haverá, por exemplo, Isaías 43:10, né? Quem é que estava falando por eles, na boca deles, usando a boca deles para falar? Segundo Pedro, é o Espírito de Cristo. Quem é que estava usando ali? O Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo estava neles. Então, quando, por exemplo, Jeremias fala, ó, assim diz o Senhor Jeová, eu vou buscar, aí ele abre aspas, né, abre 2 pontos lá que Jeová vai dizer. O que Jeová vai dizer? Eu vou buscar minhas ovelhas. As ovelhas que estão dispersas, eu vou buscar. Mas qual é o Espírito que está usando eles ali? Estão falando em nome de quem? Segundo Pedro, é o Espírito de Cristo que estava neles. O nome Jesus Cristo não havia sido revelado ainda. Pedro tem essa revelação depois. Tanto é que Isaías está falando. Olha o que Jeová fala por Isaías também lá no capítulo 52 de Isaías, verso 6. Naquele dia o meu povo saberá o meu nome, porque sou eu que falo, eis-me aqui. Ou seja, vocês vão saber meu nome naquele dia. E Pedro está falando aqui, 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. Eles estavam pregando no tempo e na ocasião de tempo, porque o Espírito de Cristo que estava neles indicava. Era o Espírito de Cristo que estava falando, ó, naquele dia vocês vão saber meu nome. Não tem nada de trindade. Não era o nome do Pai, não era esse negócio todo. Você está entendendo como que Deus vai nos revelando? Estava conversando esses dias com um amigo muito abençoado, que nós estávamos conversando sobre essas coisas, a gente estava refletindo. Quando você começa a conversar, Deus vai te mostrando, Deus vai te revelando, Deus vai te dando. Então procure conversar, procure estudar, procure, né, ler conteúdos, e por isso que nós temos aqui, você que está acompanhando pela internet, o link do nosso livro, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Nós temos aqui o seminário, Batismo nas Águas, invista no seu conhecimento primeiramente, depois nesse ministério que tem essa proposta de falar essas verdades.
Eu não estou falando isso para, né, é para a glória de Cristo. Você precisa conhecer o Cristo verdadeiro. Para isso que eu fui chamado. Para isso que fomos chamados, né? Para isso que fomos enviados. Nesta época em que há uma, vamos dizer assim, uma Babilônia religiosa, né? Cada um fala uma coisa, cada um vai... Não, pega a Bíblia. Sempre você não vai ver aqui, Minuto da Unicidade, dizer de cabeça. Eu fui debater com um pastor na quinta-feira, no dia 10, enquanto eu citei vários versículos, ele só falava de cabeça. Olha só, um detalhe para se chamar a atenção. Enquanto os unicistas vão debater, eles vão com a Bíblia, eles fazem questão de ler a Bíblia. O trinitário cita de cabeça e quando cita uma questão, aí faz piada. Tem uma... Tá vendo aqui, ó, ele fez por intermédio do Filho, tem uma trindade escondidinha. Que trindade escondidinha? É uma ova. Tem que os profetas falaram pelo Espírito de Cristo que estava neles. Então, quando Deus dizia naquela época, eu vou fazer, vou acontecer, eu faço isso, faço aquilo, era o Espírito de Cristo que estava em todos eles. Desde o princípio, desde Abraão, Isaac, Jacó, desde o princípio, desde Moisés. Moisés falou lá, recebeu o nome Eu Sou, né? O nome de quem que eu vou mandar, Senhor? O Eu Sou te enviou. Era o Espírito de Cristo que estava nele. E quando Cristo esteve aqui, ele falou o quê? Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou... Gente, é muito sério isso que nós estamos falando aqui para você. Muito sério, muito importante. A gente bate nessa tecla, é criticado pelos próprios unicistas. Eles mesmos nos atacam. Ao invés de se unir, alguns, né? Nem todos, abre muitas aspas que eu estou falando aqui, mas imagina se todo o povo unicista se reúne para orar juntos, para traçar estratégias para evangelizar juntos, independentemente da placa e também de conceitos, né? Se esse camarada aqui não lava o pé, então esse não serve. Esse camarada aqui... na igreja dele permite isso, permite aquilo. Não, gente, isso segrega, isso divide. Porque tem vidas lá fora que não estão nem aí para esses detalhes. E depois que essas almas chegarem na sua igreja, aí você ensina de acordo com aquilo que você tem recebido do Senhor. E não julga aquele que não... E Paulo ensina isso claramente. Paulo ensina para parar com essa dissensão, essa divisão. Ele ensina isso claramente. Se alguém come carne, não julga aquele que não come. Mas é o que o povo unicista perde um tempão falando. Alguém disse para mim, para eu uma vez, um pastor amigo falou, Tony, não usa barba, porque se você usar barba é vaidade. Eu falei, mas onde que está escrito isso na Bíblia que barba é vaidade? A menos se eu fizer um desenho, uma barba bem charmosinha, botar lá uma pastinha, né, para fazer uma modelagem na barba, não sei, pintar a barba, né? Mas onde é que está na Bíblia que é pecado barba, que barba é vaidade? Jesus então era vaidoso. Irmãos, isso não... Se eu quiser usar uma barba de 3 metros, eu vou usar. Se eu quiser usar, eu vou usar. Isso não vai me levar para o inferno. E se eu rapar a barba toda também, não vai me... Então, irmãos, pelo amor de Deus, a unicidade precisa ser anunciada. E a gente não pode perder tempo com picuinhas, com isso, com aquilo. Então a gente está aqui ensinando a você, ouvinte da rádio Betel, a verdade que liberta. O Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não estejamos mais presos, mas livres em Cristo. Se for para ser escravo, que seja escravo de Cristo, não escravo de dogmas. Não se deixe escravizar pelos dogmas, você é livre. Deus te chamou para liberdade, liberdade nele, ter uma consciência dele. E quando você tem a consciência dele, você é livre para ir, vir, para falar, para anunciar essas verdades que libertam. Eu vou ficando por aqui, desejo a você tudo de bom, ore por nós
para que Deus nos capacite cada vez mais. Um forte abraço para todo mundo. Deus abençoe de maneira rica e abundante. Para você que está na rádio, vamos a mais um louvor e amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Graça e paz. Minuto da Unicidade.